A mensagem do Senhor, da palavra de Deus nesta noite, pois fiel é o Senhor neste lugar, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, salve a igreja na paz do Senhor. Amém? Abra sua Bíblia, irmãos, em Salmo de número 145. Glória a Deus, Salmo 145. Hoje nós vamos falar sobre um cântico de Davi, sobre um louvor que ele escreveu, declarando a bondade, a grandeza e a providência de Deus. Deus é maravilhoso, amém? Todos acharam? Diz assim: eu te exaltarei, ó Deus, Rei meu, e bendirei o teu nome pelos séculos dos séculos e para sempre. Cada dia te bendirei, louvarei o teu nome pelos séculos dos séculos e para sempre. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, e a sua grandeza é insondável. Uma geração louvará as tuas obras, a outra geração, e anunciarão as tuas proezas. Falarei da magnificência gloriosa da tua majestade e das tuas obras maravilhosas. E se falará da força dos teus feitos terríveis, e contarei a tua grandeza. Proferirão abundantemente a memória da tua grande bondade, e cantarão a tua justiça. Misericordioso e compassivo é o Senhor, tardio em irar-se, de grande misericórdia. O Senhor é bom para todos, e as suas misericórdias são sobre todas as suas obras. Todas as tuas obras te louvarão, ó Senhor, e os teus santos te bendirão. Falarão da glória do teu reino e relatarão o teu poder, para fazer saber aos filhos dos homens as tuas proezas e a glória da magnificência do teu reino. O teu reino é um reino eterno, o teu domínio dura em todas as gerações. O Senhor sustenta a todos os que caem e levanta a todos os abatidos. Os olhos de todos esperam em ti, e lhes dá o seu mantimento ao seu tempo. Abres a tua mão e fartas os desejos de todos os viventes. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, e santo em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que invocam em verdade. Amém? Até aqui, glória a Deus. Louvado seja Deus, Nós sabemos que Davi, além de ser um guerreiro, de ser um homem destemido, um homem temente a Deus, ele também era dotado da música, ele fazia composições, ele compunha as músicas, e a Bíblia já chega a relatar que ele também criou diversos instrumentos musicais. Ele também confeccionou instrumentos, criou instrumentos musicais, porque ele tinha essa conexão com Deus através da adoração, do louvor, da exaltação. E como que nós exaltamos a Deus, irmãos? Nós exaltamos a Deus através da nossa vida, através da nossa voz. Nós exaltamos a Deus através da nossa voz, através da nossa comunicação. Porque o que é a música? A música é uma comunicação, pastor? O louvor é comunicação. O louvor é tanto elogio a Deus, Primeiro nós elogiamos a Deus, louvamos a Deus, engrandecemos o nome dele, e através desse louvor nós comunicamos quem é Deus, Então, o que Davi está comunicando aqui? A bondade, a grandeza e a providência de Deus. E nós sabemos, irmãos, que como que nascia, esses louvores, como que Davi, ele tinha essa inspiração, em que momento Davi era inspirado a falar da bondade, da grandeza e da providência de Deus? No momento em que ele era provado, Era nos momentos de dificuldade que Davi voltava o seu coração a Deus para exaltar a sua grandeza. Olha o que ele fala: eu te exaltarei, ó Deus, Rei meu, e bendirei o teu nome pelos séculos dos séculos e para sempre. Então, Davi usava o louvor também como uma arma. Porque Davi tinha os inimigos físicos de batalha, de guerra,
guerra, e ele também tinha os inimigos espirituais, que ele precisava guerrear espiritualmente. Então ele era um homem de guerra física, né? Ele tinha que vestir armadura, ele tinha que colocar aquela capa de rei, ele tinha que pegar o seu cavalo, ele tinha que pegar a sua espada, ele tinha que entrar no meio da guerra para vencer as nações que eram inimigas, que eram contrárias a Jerusalém, a Israel, mas ele também sabia, ele tinha o entendimento que ele tinha o inimigo espiritual, e contra o inimigo espiritual, somente as armas espirituais é que são válidas. Nós só podemos guerrear contra o espiritual quando nós erguemos o que, irmãos? As armas espirituais. Esses dias, até contei domingo lá na sede, né? A gente recebeu uma notícia, uma informação que veio do ministério, e aí a minha alma quis se abater, né? Quis ficar abatida, quis aí esmorecer, pensar em desistir, aquela coisa toda, né? Porque são tantas notícias, é tão difícil perseverar aquela coisa e tal. Aí veio querer aquele abatimento. Aí eu fiz, eu dobrei o joelho, eu orei, clamei a Deus, falei: não, Senhor, eu sei que Tu és grande, eu sei que Tu és maravilhoso. E aí veio na minha mente aquele louvor que fala: ao que está sentado, sabe, no trono. E esse louvor engrandece, né? Porque ele fala do trono, ele fala que Ele é o poderoso, fala que Ele é o Cordeiro. E aí eu comecei a exaltar a Deus com este louvor no meio daquela batalha, porque a notícia vem para tentar nos desestabilizar. Então, quantas notícias Davi não recebia, né, pastor? Ele sendo ali o rei de Israel. Então, imagina, ele sendo o rei, ali o governante, né, o comandante daquela nação. Quantas notícias ele recebia, não só da nação, do reino, mas também da sua própria família. Porque a Bíblia declara que a sua família era uma família difícil, né? Ele tinha 4 mulheres. Então imagina, né, o que Davi não passava, mas em todo o tempo Davi exaltava o nome do Senhor. Ele sabia como guerrear, ele sabia como declarar com a sua comunicação, com a sua voz, quem era o Deus que estava à frente dele. Então Davi ele não se engrandecia, né? Ele não era como os outros reis, o rei ímpio, que precisava se engrandecer, o rei ímpio, que precisava que as pessoas viessem e adorassem a ele. Não, Davi não queria adoração para ele, mas Davi adorava o único e eterno Deus. Aleluia. Olha quando ele fala: grande é o Senhor e muito digno de louvor, e a sua grandeza é insondável. Então ele começa a ser inspirado pelo Espírito Santo para falar da grandeza de Deus. Primeiro ele fala da bondade de Deus, né? Eu te bendirei, eu declaro a tua bondade, eu declaro que o Senhor é bom. Aleluia. Então ele exalta a bondade de Deus. É muito bom, irmãos, quando nós temos essa disciplina espiritual. Porque quando ao invés de eu ter uma reação negativa, ou esmorecer, ou murmurar, ou me entristecer, eu começo a declarar a bondade de Deus. Então aquela notícia, né, aquela circunstância, aquela situação, ela não me abate, porque eu sei que Deus é bom o tempo todo. Aleluia. E o tempo todo Deus é bom. Eu sei que Deus ele age com bondade, mesmo quando eu não estou entendendo nada. Eu sei que a providência de Deus virá sobre a minha vida. Então nós temos que ter, irmãos, essa convicção, essa certeza da bondade, da grandeza e da providência de Deus. Ele fala que Deus é grande, e ele fala que uma geração louvará as tuas obras a outra geração, e que essa bondade, né, essa grandeza de Deus vai passando de geração para geração. Ou seja, não para só em
Por isso a necessidade, irmãos, de adorarmos a Deus, de louvarmos a Deus, de engrandecer o nome dEle através da nossa adoração, do nosso louvor, da nossa comunicação. Porque quando a gente se comunica, a gente vai passando de geração em geração quem Deus é e o que Ele tem poder de fazer, né? Como Ele é poderoso. Aleluia. Vai falar da magnificência, ou seja, da grandeza de Deus, da sua majestade, das suas obras maravilhosas. E Ele fala também da força dos seus feitos terríveis, e contarei a tua grandeza. Louvado seja Deus. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Quando nós estamos aqui louvando a Deus, adorando a Deus, nós também estamos falando o quê? Comunicando o quê? A nossa experiência de fé. É isso que Davi está comunicando aqui. Uma experiência de fé. Independente da circunstância, independente da luta, da tribulação, ele está comunicando a sua experiência de fé, os livramentos e as dádivas, né, os presentes que ele recebe de Deus, as bênçãos que ele recebe de Deus. Isso é maravilhoso, porque isso fala de uma mente transformada, né? De uma mente renovada. É isso que nós precisamos adquirirmos, uma mente renovada. Uma mente que ela não é induzida pela circunstância, mas ela é guiada pelo eterno, pela eternidade. Porque Deus não mudou. Ainda que o mundo esteja de ponta cabeça, né? Ainda que o mundo esteja como está, mas Deus permanece o mesmo. A Bíblia diz, né, lá em Hebreus, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou, nosso Deus não mudou, Ele continua o mesmo, grande em poder, grande em bondade, e o Deus da providência, aleluia. No 7 ele fala: proferirão abundantemente a memória da tua grande bondade e cantarão a tua justiça. Glória a Deus. Olha só, com abundância nós precisamos trazer a memória da tua bondade. Agora pensemos que Jeremias estava lá no cativeiro da Babilônia. A Bíblia diz que ele foi pregar a verdade, ele foi falar ali para o povo se consertar, se voltar a Deus. Ele pregou para os ímpios e para o povo de Deus, porque tanto ímpios como o povo de Deus, os dois precisavam se consertar, os dois precisavam de conserto. Eles estavam no mesmo barco. Então, quando ele foi pregar, ele diz o quê? Que ele foi, amarraram ele num cerco, lá num cipó, num tronco, açoitaram ele, jogaram ele dentro de uma cisterna, e a Bíblia diz que ele ficou alguns dias lá, sem se alimentar naquela cisterna. Aí passaram 3 homens e lançaram, foi pegando roupas, tecidos, pedaços de roupa, de tecido. Eles foram passando de casa em casa e falou: mas tem uma roupa velha aí que você usa. Está na Bíblia, isso depois vocês leem lá, está escrito no livro de Jeremias. E eles foram passando de casa em casa e pedindo tecidos, pedaços de roupa, e fizeram, amarraram, fizeram uma corda, né, e lançaram para puxar o Jeremias de lá daquela cisterna, e ele foi lançado ali. Por que, igreja? Porque ele pregou a verdade, porque ele falou do arrependimento, porque ele falou da justiça de Deus, ele falou do juízo de Deus, que Deus queria restaurar o povo, mas primeiro era necessário o povo se arrepender, se voltar de todo o coração. Está escrito, né? Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E foi Jeremias quem escreveu isso. E aí, o que a Bíblia diz? Quando ele vai lamentar, quando ele está se lamentando, mesmo na lamentação, ele encontra esperança. Porque ele fala: traga a minha memória ser aquilo que pode me dar esperança. E o que pode dar esperança neste mundo que nós estamos vivendo? A bondade de Deus, a grandeza de Deus e a sua providência, né, pastor? Porque a bondade
bondade de Deus pode nos dar esperança, porque aqui está escrito que Ele é misericordioso e compassivo, tardio em graça, de grande misericórdia, no verso 8. Então, essa palavra nos dá esperança. A palavra da misericórdia, da bondade. O mundo que está perdido em suas paixões, em seus deleites, em seus desejos, em seus pecados, na escravidão, esse mundo ele só pode ter esperança na bondade de Deus. E por que Ele é misericordioso, compassivo, Ele é tardio em graça? Porque Ele age na vida das pessoas, ainda que elas estejam perdidas. Você pode ver que mesmo as pessoas que estão perdidas, elas desfrutam da bondade de Deus. Mesmo as que estão perdidas, né, pastor? Elas desfrutam da providência de Deus. Mesmo que não reconheça, mas está desfrutando. Por quê? Não falta alimento, não falta veste, não falta o ar para respirar, não falta o teto para morar. Tudo isso declara a bondade de Deus. Então nós vemos que Deus é misericordioso e compassivo com todos os povos, até com aqueles que não reconhecem a sua bondade. O Senhor é bom para todos, e as suas misericórdias são sobre todas as suas obras. Então o Senhor é bom para todos. Então, onde que nós vamos encontrar esperança, irmãos? Na bondade de Deus. Trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. É nesse exato momento, né, no momento da dificuldade, no momento da tribulação, no momento da pressão, da afronta, né, no momento, irmãos, daquilo que é contraditório à nossa fé. É neste momento que nós precisamos nos lembrar da bondade de Deus. Pois Ele é misericordioso e compassivo e tardio em graça. E é verdade, irmãos, porque se Ele se irasse rápido, não sobrava um. Né? Sobrava um. Nós vimos aí o carnaval, né, pastor? Você já pensou assim, naquele momento Deus se irasse? No momento do desfile, eu falo bastante de carnaval porque é algo que acontece todo ano, é cultural no nosso país, é algo que traz muita influência maligna, é algo que tem muita evidência na nossa nação. Então nós temos que orar pela nação, nós temos que interceder pelo país, nós temos que interceder pela igreja do nosso país, pelos líderes do nosso país, da nossa nação. Nós temos que fazer essa oração e crer que o Senhor é poderoso para derramar o teu Espírito. Então, se Ele não fosse tardio em graça, se Ele não fosse grande em misericórdia, no momento do desfile ali, pastor, Ele fazia igual Ele fez com Sodoma e Gomorra. Lançava fogo e enxofre do céu. Acabava com todo mundo. Mas por quê? Por que Ele não faz isso? Porque Deus não pode negar-se a si mesmo. Ele não pode negar a tua própria palavra. Ele ainda é compassivo, Ele ainda é misericordioso, Ele ainda é tardio em graça, Ele ainda é grande em misericórdia, porque Ele é bom para todos, porque Ele sabe que mesmo tendo pessoas que ainda não reconheceram a sua bondade, a sua grandeza, a sua providência, ainda assim tem pessoas que têm promessa. E essa promessa é uma promessa de restauração. É a mesma promessa que o povo de Israel tinha. Eu vou te levar para a Babilônia. Eu vou permitir o cativeiro, mas eu tenho uma promessa de restauração. Por que Ele permite o cativeiro, a Babilônia ali, no caso de Israel? Para que eles pudessem sentir, sentir ali o que é uma vida escrava, e Deus querendo dar liberdade, Deus lançando promessa de liberdade, lançando promessa de restauração, lançando promessa de restituição, e nós estamos debaixo dessa promessa todos os dias. Nota que Davi está falando, cada dia te bendirei e te louvarei, porque o teu nome, eu bendirei o teu nome pelos séculos dos séculos e para sempre. Olha só, irmãos, que ousadia. Pelos séculos dos séculos e para sempre. Davi, ele está relatando aqui
que toda a vida deles está entregue a Deus, tanto na vida quanto na morte, porque Davi não ia viver para sempre, ele não ia viver pelos séculos dos séculos, né? E como que ele fala? Eu te bendirei pelos séculos dos séculos e para sempre, eu te louvarei pelos séculos dos séculos e para sempre, se ele mesmo não poderia viver para sempre, porque não é a pessoa, ele, não é o corpo que está bendizendo, não é o corpo que está adorando, é a alma, igreja. É a alma dele, né? É o coração dele. A alma é imortal, a alma é eterna, né? Ela não morre. Então não é uma coisa superficial, não é uma coisa da carne, né? Mas é uma coisa espiritual. É a alma ligada ao espírito. Então quando a minha alma está ligada ao espírito, eu posso dizer que eu vou adorá-lo, bendizê-lo para sempre, pelos séculos dos séculos, porque eu sei que ele é eterno. Glória a Deus, aleluia. E aí ele fala, olha, o teu reino é um reino eterno. O reino de Davi foi um reino passageiro, teve começo, meio e fim, mas o reino de Deus é um reino eterno, e o teu domínio dura em todas as gerações. Glória a Deus. Teu reino é um reino eterno. Então, quando eu tenho, igreja, essa consciência, essa convicção, essa clareza, essa revelação na minha alma, no meu coração, então eu não tenho as coisas passageiras, eu estou sempre adorando aquilo que é eterno, eu estou sempre buscando aquilo que é eterno, eu estou sempre focado naquilo que é eterno, aleluia, naquilo que não acaba, naquilo que não tem fim, né? Então ele fala, o Senhor sustenta todos os que caem e levanta todos os abatidos. Então ele sustenta, né? E ele refaz, né? Ele sustenta e ele levanta os que caem, né? Aqueles que, os fracos, né? Porque nós somos esses, né? Uma hora a gente está bem, outra hora a gente está bem, outra hora a gente está mais cabisbaixo, mais abatido, né? Uma hora a gente está com a fé lá em cima, uma hora nem tanto. Então ele sustenta, ele tem sustentado os que caem, e ele também levanta todos os abatidos. Só ele tem o poder de sustentar e refazer a nossa vida, igreja, a nossa fé, a nossa espiritualidade. E Davi, ele sabe o que ele está dizendo aqui, porque Davi, ele teve momentos de ficar batido, ele teve momentos de cair, mas ele sabia quem estava sustentando ele, né? Que o Senhor havia sustentado ele. Ele teve momentos de ficar abatido, cabisbaixo, momentos de cair, de esmorecer, mas ele teve uma experiência de fé, que Deus o sustentou e o levantou. Glória a Deus. Então, quantas vezes nós ficamos abatidos, né? Por alguma situação, alguma condição, e Deus vem e nos levanta, Deus vem e nos restaura, né? Deus vem e nos refaz. E o que tem o poder de nos levantar? É a palavra de Deus. É quando nós declaramos a palavra de Deus, é quando nós proferimos a palavra de Deus com fé, trazendo à nossa memória a esperança. Olha aí, Jeremias não estava abatido, não estava caído, né? Aí quando ele se levanta, não é que ele se levantou por si, Deus o levantou. Aí ele fala, trazendo à memória aquilo que pode me dar esperança. Ou seja, o mesmo Deus que fez lá atrás, o mesmo Deus que fez na antiguidade, Ele vai fazer de novo. A palavra do Senhor diz que aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu e que não chegou ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. A palavra do Senhor diz, igreja, que desde a antiguidade não se ouviu falar de um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. A palavra do Senhor também diz, aleluia, que nem na velhice, nem na mocidade, não se ouviu falar que o justo, ele mendigou pão, ou que a sua descendência passou fome, porque ele é o Deus de providência. Glória a Deus. Então você nunca vai ver o justo a mendigar pão, nem a sua descendência
passa fome, porque Ele é digno de ser exaltado. Olha aqui, os olhos de todos esperam em Ti, e lhes dá o seu mantimento ao seu tempo. O que é mantimento? Alimento, é comida, né, pastor? Então, os olhos de todos esperam no Senhor, e Ele nos dá o mantimento. Ele abre a tua mão e farta os desejos de todos os viventes. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, e santo em todas as suas obras. E aí ele encerra aqui dizendo: perto está o Senhor de todos os que o invocam. Amém. Às vezes Deus está longe de nós porque a gente não está invocando, né, pastor? Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade, né? Em verdade, né? Jesus ele fala em espírito e em verdade, né? Porque agora ele deixou que o seu espírito, mas aqui invocando ele em verdade. Então Tiago também vai dizer: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vós. Achegar-vos a Deus e Ele se achegará a vós, aleluia. Porque perto está o Senhor de todos aqueles que o invocam. Então como eu invoco o meu Deus? Declarando quem Ele é. Ele é bom, Ele é justo, Ele é misericordioso, Ele é compassivo. Eu te exaltarei, Rei meu e Deus meu. Bendirei o teu nome para sempre. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Eu estou invocando. E a Bíblia diz o quê? Que Deus habita no meio dos louvores. Glória a Deus. Perto está o Senhor. E olha o 19: Ele cumprirá o desejo dos que o temem, ouvirá o seu clamor e os salvará. Louvado seja Deus. O Senhor guarda a todos os que o amam, mas todos os ímpios serão destruídos. A minha boca falará o louvor do Senhor, e toda a carne louvará o teu santo nome pelos séculos dos séculos e para sempre. Amém. Séculos dos séculos, olha só. Os séculos, eles vão mudando, né? A cada 100 anos, né? Nós vamos vendo uma modificação na sociedade, nas pessoas. Em todos os aspectos, na cultura, na roupa, na comida, na forma de falar, né, pastor? Se você olhar lá para 1812, como que as mulheres se vestiam em 1812? Um exemplo. Totalmente diferente da forma como nós nos vestimos, né? Elas usavam aqueles espartilhos, né? Apertava assim, aquela roupa apertada, né, por baixo, né? Vestido, aquela outra parte de baixo também. O cabelo, o penteado do cabelo era diferente, os homens também se vestiam diferente, mas Deus já agia naquele século. A alimentação era diferente, os carros eram diferentes, as ruas eram diferentes, as roupas eram diferentes, a cultura era diferente, mas Deus já estava agindo naquele século, passando séculos por século, 1800, 1900, as coisas já foram ficando mais diferentes, a tecnologia foi avançando. Hoje nós estamos no ano 2000 e Deus permanece presente neste século. É pelos séculos dos séculos e para todo sempre. Deus seja sempre exaltado e adorado em todas as gerações. Então, irmãos, o segredo está aqui, ó, invocado. E Isaías 55 vai dizer também, né? Que nós devemos invocar o Senhor, né? Buscar o Senhor enquanto se pode achar, e invocar enquanto Ele ainda está perto. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Ele importa o século, nós estamos no século 21, mas lá no 18, no 19, se um homem de Deus, uma mulher de Deus o invocasse, em verdade o Senhor se manifestava, aleluia, porque Ele é eterno, glória a Deus, amém? Vamos colocar em pé essa igreja, louvado seja Deus. Até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui o Senhor falou conosco, então que você possa trazer à tua memória aquilo que te dá esperança,
nesta noite. Não olhe para a esquerda, não olhe para a direita, apenas prossiga para o alvo. Saiba que Ele é verdadeiro, saiba que Ele é fiel, saiba que Ele é poderoso, saiba que Ele está sentado no seu alto e sublime trono. Ele está regendo este universo. Nada está fora do controle das tuas mãos. Tudo está no controle das mãos de Deus. Então, se eu entrego a minha vida a Ele, eu estou também sendo regida por Ele. A minha vida está entregue nas mãos dEle. Amém? Glória a Deus. Pai Santo, Pai bendito, Deus de poder e graça, eu quero te louvar e te agradecer e bendizer o teu santo nome, Senhor, porque o Senhor nos deu a tua palavra, Pai. A tua palavra de direcionamento, Pai. A tua palavra, Senhor, que mostra experiências de fé daqueles que creram no Senhor, mesmo em tempos de dificuldade. Sabemos, Senhor, que o mundo jaz no maligno, mas a tua palavra diz: mas vós sois de Deus e não do maligno. Portanto, adorá-lo, exaltá-lo, bendizei o teu santo nome em todo tempo. Aleluia. Pai, nós te louvamos e te agradecemos, ó Deus, que essa palavra, Senhor, ela venha frutificar, ela venha germinar, Senhor, ela venha produzir dentro do nosso coração a 30, 60 e a 100 por um, meu Pai. Que a tua palavra, Senhor, ela venha ecoar, Senhor, no nosso interior, trazendo mudança, trazendo transformação, trazendo, Senhor, perspectiva de fé, Senhor, em nome de Jesus, Pai, porque é a espada do teu Espírito, Senhor, e quando nós guiamos, Pai, ela, Senhor, a tua palavra diz que ela é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e ela penetra, Senhor, a divisão da alma e do Espírito, e ela vai, Senhor, até a junta e medula, e ela está apta, Senhor, para discernir os pensamentos, para julgar os pensamentos e as intenções do nosso coração. A tua palavra, ela vem para dividir a alma do Espírito. A tua palavra, ela vem, Senhor, para mostrar como um espelho, Senhor. Ela vem para revelar, papai, a vontade do homem e a vontade de Deus. Ah, Senhor, a verdade do homem e a verdade de Deus. E a verdade é que o Senhor é bom, é que o Senhor é misericordioso, é que o Senhor é grande, é que o Senhor é um Deus verdadeiramente, um Deus de providência. Por isso, Senhor, nós te louvamos nessa casa de oração, nós adoramos o teu santo nome nessa casa de oração e pedimos a ti, Pai, em nome de Jesus, tem misericórdia de nós, Pai. Nos ajude a perseverar, a prosseguir, Pai. Nos ajude, Senhor, a olhar, Senhor, para a tua promessa. Deus, eu creio que o Senhor vai enviar, Senhor, o povo para esta igreja. O Senhor vai enviar, Senhor, pessoas sedentas e famintas, Pai, da tua palavra. Eu sei, Deus, que o Senhor aguarda, Pai, de nossa parte esse posicionamento, essa perseverança, e no tempo certo o Senhor vai nos exaltar para a tua glória e para o teu louvor. Assim eu te peço e te agradeço, no nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Amém. Amém. Vamos acabar nessa noite em nome de Jesus Cristo. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo de Deus, não somente hoje, mas por toda a eternidade. Que você diga nesta noite.